Tô vendo. Vou sair de areia. Esse vídeo é a segunda parte do nosso boletim de guerra do conflito ucraniano, abordando os principais capítulos desse teatro entre os dias 20, 1 e 23 de outubro. Já falamos sobre a pesquisa de popularidade de Vladimir Putin na Rússia, sobre o teatro de Kursk e Kharkiv, com imagens incríveis da batalha nesses frontes. E finalizamos o primeiro episódio mostrando a batalha de tiros de um brasileiro voluntário do exército ucraniano, em Luhansk. Nessa segunda parte do vídeo, vamos falar sobre o teatro de Donetsk, com destaque para os avanços russos em Selidov, na direção de Pokrovsk. As forças russas também alegaram avanços perto de Stelmakivka e realizaram operações ofensivas ao norte e leste de Kupiansk, assim como nas áreas próximas a Svatov e Kremina. Além disso, foram detectadas movimentações de sistemas de mísseis táticos, como os Iskander, em apoio a essas ofensivas. Elementos de várias divisões russas, incluindo a 2ª e a 69ª Divisões de Fuzileiros Motorizados e a 4ª e 47ª Divisões de Tanques, estão operando nas áreas de Krokmalne, Lushkivka e Kupiansk, conduzindo ataques mecanizados de tamanho reduzido, sugerindo esforços contínuos para expandir o controle territorial na região. No teatro de guerra de Donetsk, as forças russas continuam seus esforços para capturar a região, mas enfrentam resistência ucraniana. Em 22 de outubro, o Estado-Maior ucraniano relatou que os ataques russos perto de Bondarne, ao sudoeste de Siversk e nordeste de Chaziv Yar, foram mal sucedidos. Elementos de artilharia da 85ª Brigada de Fuzileiros Motorizados russos continuam operando em direção a Siversk. Fontes russas afirmaram avanços em direção a Chaziv Yar, mas até o momento não há confirmação visual desses avanços. Forças russas tentam atravessar o canal Siversk-Donetsk-Donbas, mas as defesas ucranianas, apoiadas por ataques de artilharia e drones, têm impedido a construção de travessias. Enquanto isso, as forças ucranianas estão utilizando drones FPV para atacar equipamentos russos e interromper linhas de comunicação russas. Diversos regimentos e brigadas russas, incluindo elementos da 98ª Divisão Aerotransportada, VDV, o 5º Regimento de Mísseis Antiaéreos e a 200ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, estão operando ao redor de Chaziv Yar, embora relatos afirmem que ainda é prematuro falar sobre um avanço decisivo russo na área. Em 23 de outubro, as forças russas continuaram suas operações ofensivas na direção de Toretsk, mas não houve avanços confirmados. Um militar russo afirmou que as tropas de Moscou avançaram ao sul de Sherbinivka, mas essa informação não foi visualmente confirmada. Ataques russos persistem em Toretsk e áreas ao redor, como Nelipivka e nos arredores de New York. Apesar dos ataques constantes, uma brigada ucraniana conseguiu estabilizar a linha de frente e reduzir o ritmo dos avanços russos em Toretsk. Unidades russas, incluindo a 51ª Brigada Eslava e a 132ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, estão operando na área, junto com a 9ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, perto de Sherbinivka. Em
23 de outubro, as forças russas continuaram os ataques na direção de Kurakhove, mas não obtiveram avanços confirmados. Ataques foram relatados ao sudeste de Kurakhove, perto de Rostry e Downy. Elementos do 102º Regimento de Fuzileiros Motorizados e de outras unidades russas, incluindo a 238ª Brigada de Artilharia e a 20ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, estão operando na área. Além disso, as forças russas fizeram progressos perto de Vuhledar, avançando nos campos a sudeste de Bohoyavlenka. Operações ofensivas continuaram ao redor de Vuhledar, incluindo ataques a nordeste, perto de Antonivka e Katerinivka, e ao noroeste, perto de Bohoyavlenka e Novoukrainka. Elementos do 33º Regimento de Fuzileiros Motorizados também estão envolvidos nas operações perto de Antonivka. As forças russas fizeram avanços táticos significativos dentro e ao redor de Selidov, entre os dias 21 e 23 de outubro. Analistas sugerem que o aparente foco do comando militar russo em conquistar Selidov veio às custas da capacidade das forças russas de sustentar uma ofensiva significativa diretamente em Pokrovsk, pois, como mencionamos, esse é o objetivo operacional autodefinido da Rússia neste setor da frente. Imagens geolocalizadas publicadas em 21 e 23 de outubro indicam avanços das forças russas em várias áreas ao redor de Selidov e no próprio centro da cidade. O combate urbano nas ruínas de Selidov começou e segue fervoroso, apesar dos russos já praticamente dominarem todo o centro da cidade e ameaçarem fechar o cerco contra a resistência ucraniana em Selidov. O controle de Selidov parece ser parte de um esforço maior para preparar uma ofensiva em Pokrovsk, um objetivo de maior relevância estratégica para a máquina de guerra de Moscou. Entretanto, os avanços ainda não estão completamente consolidados e as forças russas parecem dividir recursos entre várias frentes, o que pode prolongar o conflito local e desgastar as forças em ação. A captura de Selidov, embora importante, não garante uma vitória russa definitiva na região, mas pode dificultar os contra-ataques ucranianos ao isolar localidades estratégicas no eixo leste-oeste da frente. A análise do observador militar ucraniano Konstantin Mashovets sublinha que o comando russo enfrenta problemas localizados nessa ofensiva, comprometendo forças consideráveis como o 2º Exército de Armas Combinadas e uma divisão de tanques na luta por Selidov. Em vez de se concentrar em Pokrovsk, o comando russo parece ter se atolado nesse flanco, criando uma disseminação de forças e perdas significativas de infantaria. Isso deu tempo valioso para as forças ucranianas reforçarem Pokrovsk, atrasando a ofensiva russa. A defesa ucraniana das rotas críticas tem sido bem sucedida em conter os avanços russos, e o desgaste contínuo das forças russas na área sugere que as chances de uma ofensiva decisiva russa em Pokrovsk nas próximas semanas estão diminuindo. A fixação russa em Selidov, portanto, embora taticamente significativa, pode ter levado a uma sobrecarga de recursos e comprometido o sucesso em seus objetivos operacionais mais amplos. Esse foi mais um boletim de guerra, e na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos.
pois com a sua força vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra. Co tam się dzieje? Nie видно się tu. Nie widno p***u. Nie, nie aż zasypane, да? No. Ja na związku. На 10-ту вітати, РПГ і РП. Вогонь, вогонь. Plus plus. LPG. Що, аж свистануло? Нормально, нормально. Братан, стоїш? Секунду. Kurwa! О, блядь. Підарасы. Jest coś mi kurwa? Nie, wyglądasz na całego, wsio. Ale by jebało. No, Kurwa, zęby mi się ruszają. chyba все добре, все добре. По диму робота із ГПшки. Dawaj GPszkę. По диму, по диму.